Olá, meu amigo e minha amiga, está começando mais uma edição do Saldo Extra. Muito obrigado porque você está ao nosso lado. Hoje nós vamos falar sobre loteria, sobre apostas e eu começo com uma pergunta. Será que vale a pena tentar ganhar dinheiro fácil? Mas antes, vamos às notas de economia. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio. Vamos às notas de economia dessa semana e como o dinheiro fácil é o tema do programa de hoje, eu vou falar sobre os cambistas da Copa do Mundo. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha de cambistas ao prender 11 integrantes no Rio de Janeiro. Eles tinham ingressos para diversos jogos da Copa do Mundo, tinham muito dinheiro vivo em mãos, máquinas de cartões para receber pagamentos e credencial de acesso livre a diversos eventos da FIFA. Os presos vão responder por crime de lavagem de dinheiro, por associação criminosa e por cambismo. Eles vendiam ingressos a até R$35 mil. O líder da quadrilha, segundo a Polícia Civil, é o argelino Mohamedou Lamine Fofana. Ele é um empresário influente no mundo do futebol e teria usado seus contatos para adquirir os ingressos que seriam destinados a patrocinadores, a jogadores, a famílias de jogadores e também de comissões técnicas das delegações que participam do evento mundial. Mas esses não são os únicos cambistas querendo lucrar com a Copa. Também não estão acompanhados apenas por aqueles já conhecidos das portas dos estádios. Em qualquer rede social, é possível encontrar comunidades e grupos com pessoas comuns vendendo ingressos a preços exorbitantes, muitas vezes 10, 20 vezes maior do que o preço original. Vale ressaltar que se fosse um centavo mais caro, já caracterizaria o crime de cambismo. Mas o detalhe é que esse é o tipo de crime que só é cometido com o consentimento da vítima. O cambismo só existe porque tem quem compre de cambistas e pague esse dinheiro fácil que eles estão recebendo. Isso não acontece só no futebol, acontece em qualquer grande evento. Mas essa não é a única forma de ganhar dinheiro fácil com a Copa de Futebol. Casas de apostas de todo o mundo se movimentam em torno do torneio. Pode ser uma aposta no ganhador da Copa ou de um jogo, por exemplo, ou em eventos menores. As apostas, em geral, pagam 4, 5 vezes mais do que o valor original nos casos mais prováveis. Mas, se alguém está ganhando dinheiro, outra pessoa está perdendo. Vale ressaltar que aqui no Brasil esse tipo de aposta é proibido. O que pode aqui, acredite, é controlado pelo governo. É o caso da loteria esportiva. A loteca é apenas uma das várias loterias que o governo brasileiro controla. E apesar de ser um tema que o brasileiro adora, que é o futebol, não é tão fácil acertar os resultados. Ou você apostaria que a Costa Rica ia ganhar da Itália e do Uruguai, por exemplo? Para você ter uma ideia, dos últimos 8 concursos, 5 não tiveram acertadores de todos os resultados. E em 2 desses 5 concursos, apenas uma pessoa ganhou o prêmio secundário. E se não é fácil ganhar uma aposta ou acertar o resultado da loteria, você pode perder dinheiro. E pouco dinheiro ainda é dinheiro. Não ache que o bolão que você participou com os seus amigos do trabalho ou da escola foge a essa regra. Qualquer dinheiro pode ser melhor empregado do que em uma aposta. Por hoje é só, mas eu volto na semana que vem com notas de economia. Até lá, é com você, Antônio. Todos os dias, milhares de brasileiros gastam alguns minutos do seu precioso tempo em casas lotéricas ao redor do país, acalentando a ilusão de ficar rico de uma hora para outra. Eles escolhem números e apostam na sorte. E ao fazerem a tal fezinha, acabam gastando seu suado dinheiro em bilhetes de papel com data de validade anunciada. Bem, popularmente, crê-se que a sorte é uma espécie de força invencível capaz de determinar o destino e o rumo das coisas. Mas esse pensamento se baseia na ideia de que as coisas simplesmente acontecem por acaso, o que é totalmente contrário à exatidão das leis e dos princípios divinos que governam o universo, o corpo humano e até as pequenas circunstâncias da vida. Pelo princípio da sorte, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Por isso, muitos insistem em acreditar que podem ser contemplados
com um grande prêmio que será capaz de mudar a sua vida e, quem sabe, a vida de outros. E, de fato, alguns ganham o prêmio, ou caso contrário, ninguém apostaria em algo que não dá resultado algum. Um exemplo disto foi a famosa Mega Sena da virada do ano passado, a aposta promovida pela Caixa Econômica Federal. Esta aposta, a Mega Sena da virada, arrecadou nada mais, nada menos do que R$ 758.218.978. O prêmio foi de R$ 224.677.860, que acabou sendo dividido entre 4 apostas. Porém, foram vendidos 104.200.000 bilhetes. E os demais apostadores, que não ganharam, acabaram mais uma vez desapontados com a sorte. Note que existe uma diferença muito grande entre o que foi arrecadado, 758 milhões, e o que foi então distribuído em 4 apostas, 224 milhões. E então vem a pergunta: para onde foi esse dinheiro que foi arrecadado? De acordo com o jornal Estado de São Paulo, do dia 27 de dezembro de 2013, a parcela do prêmio paga ao ganhador corresponde a 32,2% do valor arrecadado com o concurso da Mega Sena. Depois de descontados os 4,5%, são destinados à Secretaria Nacional de Esportes. Segundo a Caixa, outros 13,8% são deduções do imposto de renda. Do prêmio, 3% vão para o Fundo Nacional de Cultura e 2% para os comitês olímpico e paralímpico. A arrecadação da Mega Sena também é destinada à Seguridade Social, com 18,1%, ao financiamento estudantil, 7,76%, e ao Fundo Penitenciário Nacional, 3,14%. A Caixa fica com 20% para as despesas de custeio e manutenção dos serviços. Desse percentual, 10% ficam para o banco, 9% para os lotéricos e 1% é destinado ao Fundo de Desenvolvimento das Loterias, para modernização, promoção e divulgação das loterias. Ou seja, a loteria não deixa de ser uma forma de taxar o contribuinte. A categoria na qual se encaixa o jogo da Mega Sena é, por definição, uma forma ou um sistema de distribuição de prêmios entre indivíduos, de um grupo através de sorteio, podendo ser organizada tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Mas existem regras, e para que um jogo seja classificado como loteria, ele precisa preencher os seguintes requisitos. Primeiro deles, a existência de um valor a título de prêmio, a ocorrência de um sorteio ou de um resultado de apostas em determinado esporte para se definir o ganhador do prêmio, a representação dos participantes se dá na forma de um ou mais bilhetes e a origem do prêmio é a contribuição dos participantes. Isso significa que o bingo, o jogo do bicho e até mesmo aquela inocente rifa do clube são caracterizadas como formas de loterias. A diferença é que algumas delas são legais, ou seja, o governo aceita ou concede sua administração e outras não recebem a autorização do governo. No Brasil, a Caixa Econômica Federal é o órgão encarregado de administrar as loterias federais, bem como a concessão do direito de organizar concursos dessa natureza a empresas e grupos empresariais. Mas você já parou para pensar do que está por detrás da ideia de jogar com a sorte? Veja, para que seja possível ganhar alguma coisa em um torneio ou competição, é preciso haver outros competidores. Ou seja, para que um possa ganhar, outros têm que perder. A ideia de lançar sortes para ganhar algo, seja um objeto de valor, seja um prêmio em dinheiro, é muito antiga. Tão antiga que os historiadores ficam na dúvida se esta prática começou com os chineses, com os gregos ou com os celtas.
Mas o fato é que a própria Bíblia registra um caso onde a sorte foi lançada para a conquista de determinado objeto. A história está registrada lá no livro de Mateus, lá no final do livro, no capítulo 27, que relata os momentos da crucifixão de Jesus. Ali fica claro que os soldados romanos dividem as vestes de Jesus depois de terem lançado sorte, ou seja, sortearam entre eles quem ficaria com as vestes de Jesus. A competição é um complexo que nos acompanha desde que a luta pela sobrevivência se instaurou como regra de vida após a entrada do pecado. Ela faz com que muitos de nós vejamos no outro um adversário, ao invés de um irmão. E o desejo de ser o primeiro, de ganhar e levar vantagem se apresenta de muitas formas, quer seja na hora de conseguir um emprego, uma vaga na faculdade, quer seja até mesmo no trânsito. Esta noção de que é mais quem chega antes, que apenas os primeiros são os melhores, é uma das marcas da nossa sociedade moderna. Mas estes não são valores bíblicos. O apóstolo Paulo cita várias vezes a noção de competição e de prêmio, mas a diferença está em com quem se trava esta batalha. Enquanto nossa sociedade vê no outro o alvo a ser vencido, o apóstolo identifica este alvo como sendo o próprio eu. Portanto, minha luta não deve ser contra o outro, mas contra as minhas próprias tendências ruins, contra os meus desejos torpes, contra as coisas que eu sei que não são boas e jamais me levarão para lugar algum. E isso inclui o meu desejo de ganhar a vida fácil, a vontade de não precisar trabalhar e a propensão à ilusão. Meu amigo e minha amiga, a questão de jogos de azar não se trata de sorte, mas de matemática. Como eu já mencionei, alguém ganha, afinal, alguém tem que ganhar. Mas isso é uma questão de probabilidade, não de sorte. Você já deve ter ouvido ou visto na TV algum matemático calculando a probabilidade de vitória, por exemplo, de um time de futebol sobre o outro, ou mesmo de um apostador ganhar sozinho a chamada Mega Sena. E para efetuar esse cálculo, alguns elementos são levados em consideração, como, por exemplo, o número de apostadores e as possíveis combinações. E aí é uma questão de calcular a probabilidade. Eu não estou aqui dizendo que a matemática pode prever o ganhador. Eu estou simplesmente dizendo que, como alguém tem que sair vencedor, é possível calcular a probabilidade de que isto aconteça. Vou citar um exemplo. A chance de um apostador que comprou um bilhete de R$ da Mega Sena da virada do ano passado, acertar sozinho os números premiados, jogando em 6 dezenas, era de 1 em 50.063.860. Note, 1 entre 50.063.860. Talvez você pense assim, mas que quantidade de pessoas é esta? Imagine um estádio de futebol cheio, com 100 mil pessoas. Equivale a 50 estádios de futebol lotados e apenas uma pessoa sair o vencedor. Note, mesmo que o apostador elevasse o valor da aposta para R$ 10.010, jogando em 15 dezenas, sua chance ainda seria de 1 em 10.003, ou seja, muito dinheiro para pouca probabilidade. Mas quando alguém ganha uma bolada em dinheiro, a probabilidade de confusão também é altíssima. Não são poucos os casos de pessoas que se envolveram em casos de polícia por causa do dinheiro ganho em prêmios, mesmo entre familiares. No ano passado, um homem de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, levou o seu irmão para a justiça acusando de ter roubado seu bilhete premiado. Mas uma vez que a competição cobra seu altíssimo preço, temos que ficar atentos. O ciúme é algo terrível que acaba corroendo as relações. E neste caso de jogos de azar, quando alguém ganha, não ganha por mérito, ganha por conta da sorte, entre aspas. E a sorte não propõe regras claras, nem para o sucesso, nem para o fracasso. Portanto, em se tratando de sorte,
Não é possível avaliar o desempenho de algo ou o desempenho de alguém. Afinal, é sempre uma força superior, entre aspas, que dita arbitrariamente o que pode acontecer. Portanto, como nos jogos de azar todos estão à mercê da sorte, para quem perde, pode ficar a ideia de que o dinheiro também poderia ser seu. Afinal, este investiu tanto quanto ou mais que o vencedor e, portanto, lhe faria tão apto quanto a receber o prêmio. Isso pode trazer consequências seríssimas, tais como a violência e, por que não dizer, a morte. Mas vale lembrar que nem a definição de sorte, nem o conceito popular atribuído a ela estão em conformidade com o que a Bíblia ensina a respeito do jeito como as coisas realmente funcionam. É por isso que os cristãos não são encorajados a tomar parte em jogos de azar e apostas de qualquer natureza. E por que estou falando sobre isso agora? Porque estamos em época de um campeonato de futebol. Em momentos como este, os ânimos competitivos ficam à flor da pele. Muitos têm seus times preferidos, a camisa de sua seleção e torcem pela vitória do seu time. Alguns vão um pouco mais longe e decidem apostar algum dinheiro no resultado do jogo. E isto parece ser algo pequeno e até sem importância. Alguns podem dizer, é só 5, ou quem sabe, só R$10. É uma brincadeira, e esse dinheiro não vai me fazer falta. E se eu ganhar bem, eu ainda saio no lucro. Mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, da origem do seu dinheiro. E segundo, do que está por detrás desse tipo de prática. O nosso objetivo aqui não é dar um sermão a ninguém. Simplesmente queremos fazer você pensar a respeito do que tem feito com um dom que não lhe pertence, mas que lhe foi confiado. Nós também queremos que você tenha informações suficientes para poder tomar sua decisão e se tornar responsável por todas as suas escolhas. Um dia, meu amigo e minha amiga, você terá que prestar contas de tudo o que você fez com o que você teve nas mãos. E esta prestação de contas não será com o gerente do banco, com a sua esposa, com o seu marido, nem com seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe. Esta prestação de contas será com o Rei do Universo, para quem nada está oculto. Mas voltemos à conversa de dinheiro fácil e à ilusão embutida nos jogos de azar. Primeiro vamos aos fatos. A vida realmente, na verdade, não é fácil. Nem é e nem nunca foi. E engane-se quem pensa que quem tem mais dinheiro está com a vida ganha. Os problemas, na verdade, só mudam de endereço e de esfera de complexidade, mas em essência são os mesmos, seja para quem tem muito ou quase nada. Nossos maiores dilemas não se resolvem com dinheiro, pois ele jamais será capaz de comprar afeição, saúde, fé ou mesmo o tão precioso tempo. É fato também que o dinheiro facilita muito as coisas. Você pode dizer, dinheiro não compra saúde, mas paga um bom hospital. E isso também é verdade. Infelizmente, vivemos um modelo econômico que privilegia o que é privado e, consequentemente, gera um grande número de excluídos que ficam à margem, pois não podem pagar o preço do ingresso em determinados universos particulares. Vale também lembrar que nosso dever como os cristãos é ajudar a diminuir o sofrimento alheio. Quando Deus nos abençoa com dinheiro ou bens, Ele deseja que estas bênçãos alcancem outros também. Por isso devemos ter sempre em mente que somos apenas administradores daquilo que Deus nos dá. Outro fato tão importante quanto a verdade sobre a dificuldade da vida é o de que a grande maioria das pessoas prefere não saber e não lidar com a verdade, infelizmente. E por isso se enchem de ilusões em todos os aspectos. Notem, Jesus nunca disse que a vida seria fácil. O que Ele prometeu é que estaria conosco todos os dias para vencer as dificuldades, um dia de cada vez. Mas a Bíblia também deixa muito claro, desde o princípio, qual a única garantia quanto ao ganho do dinheiro. Está escrito, e esta passagem muito conhecida,
do suor do teu rosto comerás o teu pão, e digno é o trabalhador do seu salário. Então, qual é a dúvida quanto à origem da sua renda? Está mais do que claro. Para ganhar, há que se trabalhar. Não estar satisfeito com o emprego, não gostar do que faz, isto é outra conversa. O ponto aqui é que não existe essa história de dinheiro fácil. E é bom que seja assim, pois tudo que vem fácil, vai fácil. Quando as conquistas são mais difíceis, empreendemos a dar maior valor a elas, ou melhor, aprendemos a dar maior valor a elas. Muitas vezes, nós valorizamos algumas coisas ou até pessoas quando nós as perdemos. A tentação de conseguir muito dinheiro com pouco esforço atrai milhões de pessoas todos os dias. Portanto, meu amigo, deixe esta fantasia, esta ilusão de mudar de vida através da tal sorte, como eu disse, entre aspas. Você deve sim ter esperança em mudar de vida e esperança de viver uma vida muitíssimo melhor do que você tem hoje. Um lugar onde nem a traça, nem a ferrugem corroem as coisas, onde tudo é eterno, onde cada um terá sua própria casa, onde não haverá mais doença, nem morte, nem dor, nem prestações, nem dívidas. Essas são promessas bíblicas. E é nesta esperança de um novo tempo que o cristianismo está ancorado. E é esta esperança que nós anunciamos a cada dia aqui quando estamos ao seu lado. O grande problema é que nós vivemos um momento da história onde o que importa é o imediato, o agora, a solução para o meu problema. E infelizmente muitos pastores e pregadores da palavra deixaram de falar sobre a salvação para proclamar a solução imediata para os problemas. É claro que Deus se preocupa com o seu presente, com o que você está passando neste momento e deseja auxiliá-lo em cada provação. Mas, acima de tudo, Ele está preocupado com a sua salvação. Então, enquanto você só consegue enxergar a dificuldade que está passando agora, Deus lá no céu está trabalhando no seu caráter, desenvolvendo em você as características dos cidadãos do céu. E Ele faz isso através do Espírito Santo que está aqui na terra, trabalhando nos nossos corações. Por isso, esqueça definitivamente essa ideia de sorte. Ela é vazia, barata e sem sentido. Além de que, a ideia do acaso é extremamente desalentadora. Imagine levar a vida como se tudo fosse acontecendo por acaso, sem propósito, sem significado. Quando colocamos nossa fé apostando na sorte, é como se estivéssemos deixando de acreditar que o rumo de todas as coisas pertence a Deus, de que Ele conduz o curso da nossa vida. Meu amigo, minha amiga, lembre-se que Deus trabalha com propósitos. Tudo que Ele criou tem um porquê, um sentido, uma razão de ser. Tudo que Ele permite, apesar de muitas vezes não ser de sua soberana vontade, tem uma lógica que, embora não compreendamos plenamente em detalhes, cremos que coopera para o bem daqueles que o amam. E isto é um conceito mais do que confortante. Só esta ideia já bastaria para conferir significado à vida. Afinal, você que está me assistindo agora, neste momento, é mais do que simplesmente uma probabilidade entre muitas. O fato de você ter nascido e de estar vivo neste exato momento não é coincidência ou fruto do acaso. Então, qual seria o nosso conselho de hoje? Não perca seu tempo, nem o seu dinheiro, e muito menos a sua fé, brincando com apostas e jogando com a sorte. Você pode dizer, pastor Antônio, isto é só uma besteira, só o bolão dos amigos, uma coisa à toa. Isso não afeta meu relacionamento com a minha família e muito menos com Deus. Meu amigo, minha amiga, eu digo a você, se tem dúvida quanto a isto, pesquise por você mesmo na palavra de Deus e pergunte ao Senhor. E Deus, que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve, certamente vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Se neste momento eu estou falando para alguém que pensava que um joguinho aqui, uma apostazinha ali, jamais causaria algum dano à sua vida, mas que, desconhecendo os próprios limites, se enredou em dívidas de jogo,
e agora está desesperado sem saber o que fazer para pagar? Ou, quem sabe, você é daqueles que já não conseguem passar a semana sem deixar 10, 20, 50 reais preciosos nas casas lotéricas? Por favor, procure ajuda. Seja honesto com você mesmo e reconheça que a situação fugiu ao seu controle. Reconheça que isto é uma doença, um vício grave. Peça a ajuda para quem está próximo a você e tem condições de te ajudar. As pessoas que te amam, as pessoas da sua família, que querem o seu melhor. Se for necessário, busque a ajuda de um profissional, alguém preparado. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Isto vai lhe ajudá-lo grandemente. Agora, claro, ore e peça a Deus para te libertar do vício. E fuja da tentação. Logo, você vai ver que é possível se organizar, saldar a dívida e até guardar um dinheirinho para realizar um sonho que foi deixado de lado por causa do vício. Lembre-se, meu amigo, dos maiores e grandes valores da vida. Primeiro a nossa fé, depois a nossa família e depois a nossa saúde. Invista naquilo que Deus preparou para a sua vida e aí sim você será plenamente feliz. Deus tem uma bênção para lhe dar e esta bênção não se encontra nas casas lotéricas. Essa bênção está aí dentro do seu coração. Abra o seu coração e a encontre, pois Jesus está esperando por você. Um grande abraço, fica aqui o nosso conselho e temos um próximo encontro na próxima semana. Eu estarei aqui esperando por você. Que Deus lhe abençoe grandemente. É a nossa oração e o nosso desejo. Amém.